Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades aí não presenciais. Vamos ver, então, nesta nossa disciplina de redes, o capítulo número 4, que nos leva aí a uma série de considerações importantes na parte de rede IP, justamente a parte de endereçamento. Então, vamos lá. Vamos projetar alguma coisa aqui. Então, esse nosso capítulo 4, ele vai tratar exatamente da camada de redes. A gente tem como objetivo desse capítulo entender os princípios que estão aí por trás dos serviços que rodam nessa camada. A gente vai ver modelos de serviço, então, da camada de rede, como que é repasses versus roteamento, como que funciona o roteador. A parte de roteamento, onde é feita a seleção de um caminho, lidando com escala, tópicos avançados aí falando de IPv6, mobilidade, instanciação, implementação da internet. Então, nesse primeiro vídeo aí que a gente está apresentando, a gente vai cobrir a parte 4.1, 4.2 e 4.3. Depois a gente faz outras gravações com a parte seguinte. Então, entendendo a camada de rede, né, nós tínhamos visto na aula anterior a camada de transportes, que envolvia a parte logo abaixo da aplicação e antes da camada de rede. Lá na camada de transporte era um tratamento fim a fim. Você tinha de um lado o cliente, do outro lado o servidor. Então, a camada de transporte lá do cliente conversava com a camada de transporte do servidor. Agora é diferente. Agora, todos os equipamentos que estão envolvidos na rede, eles vão estar tratando esse protocolo, tratando essa camada de rede. Então, se você olhar aqui, onde tem esse pequeno automóvel, né? Uma aplicação que está rodando, ela conversa com a camada de transporte, depois passa para a camada de rede. Aí, o próximo equipamento que tiver no caminho, por exemplo, um roteador, ele também vai tratar essa camada. Por quê? Da parte de rede passa para o enlace físico, é feita a transmissão física, e aqui volta de novo a analisar físico, enlace e rede. É nessa parte de rede aqui que vai ser visto o endereçamento, que vai ser visto para onde que tem que encaminhar esse datagrama no caminho seguinte para chegar no seu destino. Então, você tem que chegar lá, naquele servidor, em todos esses roteadores aqui, vai ser feito o processamento, vai ser feito a análise do datagrama, fazendo com que ele recebe na parte física, sobe para o enlace, vai na rede, analisa, determina qual que é, então, o próximo ponto, próximo IP a ser enviado pelo endereçamento IP, e aí transmite para aquele próximo roteador. E lá se repete. Então, você vê que todo esse processamento é feito em cada um dos roteadores que está no caminho aqui. Seguindo aqui o que está mostrando a nossa transparência, né? O segmento de transporte, ele é do emissor até o receptor, a gente já tinha falado, né? No lado ali do emissor, ele vai encapsular os segmentos no que a gente chama agora de datagrama. Quando a gente trata de transporte, a gente fala em segmento. Quando a gente trata de rede, a gente fala em datagrama. Lá no lado do receptor, entre o segmento e a camada de transporte, né? Tem os protocolos aí da camada de rede. E em cada hospitaleiro, cada roteador, cada ponto desse, a gente diz cada hope, né, que está passando aí na rede. Esse roteador ele vai examinar todos os campos do cabeçalho em todos os datagramas de IP que estão passando por ele. Por quê? É no campo do cabeçalho que ele tem justamente o endereço IP de destino, aparece origem e destino. Pelo endereço IP de destino é que ele vai poder fazer o roteamento para mandar para o próximo roteador. Duas importantes funções ali na camada de rede, né? Uma delas chama-se repasse e a outra roteamento. O repasse é simplesmente mover os pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada. E o roteamento já tem que fazer um cálculo, determinar a rota que vai ser seguida pelos pacotes da origem até o destino, né?
Se fosse fazer uma analogia, o roteamento seria, sim, um processo de planejamento de uma viagem desde a origem até o destino. E o repasse seria simplesmente o processo de passar por um cruzamento. Vem por uma via e aí sabe que tem que sair pela outra via naquela esquina, alguma coisa assim. Muito bem. Então, mostrando aqui, né, o algoritmo de roteamento, ele vai avaliar o endereço de destino e aí, em função daquilo que tiver no cabeçalho para endereço de destino, ele vai ter uma porta de saída no roteador. Então, esse exemplo aqui, ele vem no cabeçalho com essa informação dos bits 0111. Vai passar por uma tabela e ele vai descobrir que o 0111 é endereçável pela porta 2. Então, o enlace de saída é o 2. Nesse roteador, ele tem uma entrada e 3 saídas. O que faz exatamente é o algoritmo avaliar o roteamento, ver qual que é na tabela, qual a via de saída para aquele endereço. Então, é esse caso aqui. Ele procura na tabela, encontra que o enlace de saída é o 2 e vai encaminhar por aqui. E assim, cada roteador tem essa situação aqui, essa interação entre roteamento e repasse. Um outro conceito, que é o conceito de estabelecimento de conexão. Em algumas arquiteturas de rede, né, existe essa terceira função. No caso de rede ATM, Frame X25. Não é o nosso caso. Para essa situação aqui, antes que os datagramas, os dois hospedeiros finais têm que estabelecer uma conexão virtual. Aí os roteadores são envolvidos para fazer esse estabelecimento de conexão. Tem um serviço de conexão da camada de rede versus a camada de transporte. Na camada de transporte, a gente viu que tem a conexão entre dois processos. É feito o estabelecimento de conexão, a porta de origem vai se conectar com a porta de destino, só depois que estabelece a conexão é que o fluxo começa a trabalhar. Aqui na rede, se a gente usar essa parte de estabelecimento de conexão, como é o caso das redes tipo ATM, Fluminense 25, aí dois hospedeiros qualquer, eles vão ter que se envolver e tem que determinar um circuito virtual. É através desse circuito virtual que se faz o caminhamento para estabelecer essa conexão. Qual modelo de serviço é melhor para o canal físico, né, que transporta os datagramas do remetente até o destinatário? Tem duas situações. Exemplo de serviço para datagramas individuais, ele tem uma entrega garantida, uma entrada garantida e uma entrega garantida com um atraso limitado. Já o exemplo de serviço para o datagrama, ele tem entrega de datagrama na ordem, com largura de banda mínima garantida, restrição sobre as mudanças no espaçamento entre os pacotes. Então, são duas situações que a gente tem. Alguns exemplos aqui de rede, né, como ATM, que permitem esses tipos de garantia de largura de banda, garantia entre perda, estão colocados aqui nessa tabela. Muito bem. Agora vamos entender o conceito de redes de circuitos virtuais, que tem os VCs, circuito virtual circuito, e os datagramas, que é o nosso ambiente aí de internet. O serviço com ou sem conexão da camada de rede, que é o que envolve essa parte aí de ter um circuito virtual. As redes de datagrama, elas fornecem um serviço sem conexão da camada de rede. Então, é simplesmente montar o endereço em cada nó, em cada roteador, descobrir o caminho de destino e mandar adiante. Já a outra rede, que é com conexão, onde você tem um circuito virtual, vai fornecer a conexão na camada de rede. Então, nesse caso aqui, que tem o VC, ele é análogo à camada de transporte que faz essa conexão, né? Serviço seria hospedeiro-hospedeiro, sem escolha, a rede oferece um ou outro, e a implementação do núcleo da rede, porque passa a fazer parte em todos os pontos. O melhor exemplo para essa parte de circuitos virtuais é uma rede telefônica, onde você estabelece o caminho, né? Tem que ter estabelecimento e término para cada chamada, antes que os dados possam fluir.
Numa rede telefônica, você coloca o número que está discando, isso vai até uma central, essa central se conecta com a parte intermediária, chega na última central de destino, chama o telefone, e aí esse caminho fica estabelecido e ele é fixo enquanto durar a ligação. Então, isso é um tipo de controle do circuito virtual. O caminho da origem ao destino comporta-se como um circuito telefônico. Com respeito ao desempenho, as ações da rede ao longo do caminho da origem ao destino, elas ficam mais garantidas porque você tem uma rota definida e constante. Por outro lado, você está gastando aquele recurso, se a ligação por alguém deixar de falar de um lado do telefone, o caminho está ocupado igual, aquela banda está reservada para essa conexão, mesmo que não tenha tráfego, fica reservado o caminho. Então, tem essa característica, né? Aqui, nesse caso, então, os pacotes que trafegam nessas redes, eles têm um circuito virtual, tem um código. Não é o endereço de destino, mas é o endereço do circuito virtual para ele poder fazer aquele caminho. Aí, cada roteador no caminho dessa origem e destino mantém esse estado para cada conexão e faz o encaminhamento através desse circuito virtual, tá? Então, são recursos dedicados, em que a largura de banda, buffer, pode ser alocada de acordo com o número desse circuito virtual. O que é uma implementação de um circuito virtual desse? O circuito virtual consiste em um caminho de origem ao destino, o número desse EVC, um número para cada enlace ao longo do caminho, e tem tabelas de repasse nos roteamentos ao longo do caminho. É bem mais rápido, porque quando você tem no roteador uma tabela de repasse, você pode usar um esquema tipo vetor, né? Então, você entra com o número do VC direto no vetor, e aí você tem qual que é a porta de saída. Diferente da tabela, onde você teria que sair comparando todos os itens que estão na tabela para descobrir qual o endereço e depois sair. Assim, com o vetor, você direto indexa, né, com esse número do circuito e obtém a porta de saída. E aí também, nesse caso, o número do circuito virtual pode alterar de um enlace para o outro, tá? Aí vai ter uma tabela de repasse lá que atende essas mudanças de um caminho para o outro. Pode estar ocupado determinado número dentro de um trecho e aí ele vai alocar um outro número, né? Aqui mostrando, né? Então, ó, nesse pedaço aqui, o número do circuito virtual é 12, aqui ele mudou para 22, aqui mudou para 32, e aí tem, por exemplo, que quando chega no 12, ele sai na porta de interface de saída 2, o número do circuito passa a ser 22 e assim por diante, né? Então, tem todas as interfaces de entrada, o número do circuito da entrada, e para onde é que ele saiu, como é que ficou. Isso aí é uma tabelinha que fica no roteador para controlar esses circuitos virtuais. O protocolo de sinalização é uma coisa que tem que existir para você estabelecer a comunicação, né? Então, no início, como tem que se determinar um circuito virtual de ponta a ponta, você usa esse protocolo para estabelecer. Então, digamos aqui, se a gente fosse seguir todos os pontos, né? O 1 aqui seria iniciar a chamada. Aí chega nesse roteador aqui, vai passando até o próximo, reservando o circuito, aí chega lá a chamada na porta final de destino aqui nesse ambiente, né? A camada aceita essa conexão e aí volta depois, então, a camada conectada. E aí estabeleceu esse fluxo aqui nesse circuito virtual. Ele é usado para estabelecer e manter, e depois para terminar esse circuito virtual. E essas redes tipo ATM, Frame Relay, X25, utilizam isso. No nosso caso da internet, que é o que a gente mais estuda, não trabalha com esse esquema de circuito virtual. A gente vai ver na sequência que é independente desse esquema de circuito virtual. Lembrando que aqui o caminho está sempre dedicado. Então, a minha conexão e todo o meu tráfego vai estar passando por esse vermelho que aparece aqui. Já no outro caso que a gente vai estudar da internet, pode mudar de um roteador para outro. A gente vai ver as vantagens e desvantagens aí no caso, né? Então, ó,
Estudando agora a parte de datagrama, que é justamente a parte que nos interessa da internet. Uma rede de datagrama ela é sem estabelecimento daquela chamada de conexão inicial, né? Os roteadores também são ditos sem estado sobre as conexões fim a fim. Não tem aquela ideia de conexão. E agora os pacotes são repassados usando o endereço de destino do hospedeiro. Então, pacotes entre o mesmo par de origem e destino podem tornar caminho diferente. Aqui aparece bem. Então, sai desse ponto aqui, a minha camada de rede está enviando esses dados, chega nesse roteador, ora pode passar por esse caminho para chegar naquele destino, ora pode passar pelo segundo caminho ou pelo terceiro, depende da disponibilidade do que está mais fácil na hora, que tem maior prioridade de tráfego, né, ou que está menos congestionado, o roteador vai saber e vai poder dinamicamente alocar por um caminho ou por outro. Da mesma forma, se um caminho desse aqui fica interrompido, o tráfego continua pelo outro. Então, agora as coisas são todas independentes, não tem um caminho fixo como no caso anterior. Existe uma tabela de repasse, que é justamente com base no endereço IP, isso aqui significaria parte do endereçamento IP, então tudo que tiver dentro de um determinado endereço vai sair na interface 0 ou na interface 1 e assim por diante. É a tabelinha interna da tabela de repasse. Se a gente olhar alguma coisa desse tipo aqui, ó, são 4 bytes de endereçamento, né? E é o nosso famoso endereçamento IP, tipo 192, 68, 10, alguma coisa, e aí ele usa esses bits aqui no final para poder saber qual que é a interface que ele vai mandar. Ele analisa, né, a parte do início é a parte de rede, depois é a parte de host, e com base nisso ele vai saber qual interface que vai mandar. Se a gente fizer uma comparação da rede de datagrama ou uma rede com circuito virtual. Então, aqui tem uma comparação entre internet, usando datagrama, e uma rede ATM, que usa circuito virtual. Essa parte aqui da direita, ó, vê que é uma evolução da telefonia, onde a gente tinha uma conversação humana que precisava de requisitos bem estritos, né, de temporização, de confiabilidade, e era necessário para um serviço garantido. Nesse caso aqui, os sistemas finais, eles são bem burros, não tem nada para processar na parte final. Se você olhar um telefone, a complexidade fica toda dentro da rede. Um telefone não tem nenhum processamento nas pontas, né? E aí a complexidade fica aqui na rede, porque tem que determinar os circuitos virtuais, tem que fazer todo o controle de tráfego no ambiente da rede interna. No outro lado, que é o lado esquerdo, o que a gente tem? Troca de dados entre computadores. Então, é considerado aí um serviço elástico, sem requisitos de temporização estritos, e os sistemas finais é que são inteligentes, lá é que tem processamento. Você tem os computadores, lá dá para adaptar, realizar controle, recuperar erro, e ele é simples dentro da rede. Então, toda a complexidade ficou na borda. É exatamente o contrário do anterior. No anterior, os sistemas finais aqui eram burros. Nesse caso da internet, os sistemas finais são mais robustos para fazer processamento. E aí a parte interna fica mais simples. Dentro da rede não tem complexidade. E aí aceita também muitos tipos de enlace, tipos com diferentes características, com serviço não uniforme, né, com bastantes variações. Você pode ter uma fibra ótica, pode ter um rádio, pode ter um par de cobre, enfim, diversos tipos de enlace aí que podem ser usados nessa parte de conexão no ambiente do meio da rede. Então, vamos dar uma detalhada agora no que há dentro de um roteador. A visão que a gente tem aqui na arquitetura do roteador, duas funções principais. A primeira seria executar algoritmos, protocolos para fazer o roteamento. A gente vai ver depois em outra etapa, em outros itens aí na frente desse capítulo,
o protocolo RIP, o protocolo SPF e o BGP. Depois a gente estuda eles. E a outra função é repassar os datagramas do enlace de entrada para a saída. Então, eu posso ter portas de entrada, aqui é o meu elemento de comutação, o meu roteador, né? Pode ter um processador que vai fazer esse roteamento, as portas de entrada e as portas de saída. Posso ter diferentes na entrada e diferentes na saída. Tá? E o que acontece aqui? Quais são as funções da porta de entrada? A porta de entrada, ela vai receber ali da camada física os meus bits que estão entrando, tem a conexão recebendo os bits, e aí depois a camada de enlace vai tratar do processamento de acordo com o protocolo. Pode ser um Ethernet, pode ser um outro protocolo PPP que ele está entrando aqui. E aí vai chegar numa parte que é a parte interna, né, onde vai ter a consulta, repasse, a fila e o elemento de comutação. Então, essa comutação aqui, dado o destino do datagrama e a porta de saída de pesquisa, usando uma tabela de repasse que está na memória, ele vai saber para onde que tem que sair, né? O objetivo é o processamento completo dessa porta de entrada na velocidade de linha, de acordo com o que está recebendo. Tem uma fila. Se os datagramas chegarem mais rápido que a taxa de repasse nesse elemento de comutação, a coisa vai engargalar aqui. Tem uma área de buffer, mas pode estourar. Uma maneira bem primária de roteamento, quando iniciou-se a internet, ainda inexistindo os roteadores comerciais dedicados como a gente tem hoje, era usar um computador tradicional. Então, você tinha ali o que ele chama de roteador de primeira geração. O computador tradicional fazia a comutação controlado por um programa que estava rodando ali naquela CPU. Aí você tinha um pacote que era copiado para a memória do sistema e depois retransmitido para outra placa de saída. Você tinha uma placa de entrada aqui, nessa porta de entrada, uma placa de saída, barramento. Então, um computador, imagina um PC com duas placas, entrava por uma e saía por outra, ou duas, três portas de saída, três placas, né? E aí a velocidade era totalmente limitada pela largura de banda, memória, e tinha que entrar, passar pelo barramento, chegar na memória, depois, novamente pelo barramento e fazer a saída na placa de saída. Nessa comutação aí pelo barramento, né, o datagrama da memória, da porta de entrada até a memória da porta de saída, ele tinha que compartilhar esse barramento. Aí tem disputa pelo barramento e ficava restrita a velocidade de comutação, né? Já se a gente olhar um roteador comercial, tipo esse modelo Cisco 5600, ele tem 32 gigabits por segundo, é uma velocidade muito maior do que a gente consegue num roteamento de um computador com duas, três placas de rede, né? Então, é possível fazer uma comutação por uma rede de interconexão. E aí, os roteadores mais modernos utilizam isso, né? Ele vai contornar a limitação dessa largura de banda, tem uma rede Banyan e outras redes de interconexão, são especialmente desenvolvidas para conectar os processadores, né, no multiprocessador. Tem projeto avançado, com fragmento de datagrama em células também fixo, e aqui tem um exemplo de um roteador comercial Cisco 12000, ele comuta 60 gigabits por segundo através da rede de interconexão. Então, são ambientes específicos, né, para tratar essa parte de roteamento. No outro lado, na saída, né, se a gente analisar as portas de saída, eu tenho aqui o elemento de comutação, que já fez a determinação para onde que vai, e tem um buffer. Esse buffer vai ter o gerenciamento aqui dessa fila de saída, e aí eu tenho o processamento do enlace, de acordo com o protocolo que está sendo tratado aqui, e aí a conexão na linha de saída. Eu vou ter uma velocidade aqui nessa linha de saída, então, de acordo com a velocidade, se ela for muito baixa e aqui eu tiver um tráfego muito grande, eu começo a ter problema nesse buffer, né? O buffer é exigido quando os datagramas chegam desse elemento de comutação mais rápido que a taxa de transmissão. Então, daí a necessidade do buffer, né?
E tem uma disciplina de escalonamento que vai escolher entre os datagramas de enfileirado para transmissão. Aqui mostra as duas situações. Vamos supor que eu tivesse 3 fluxos vindo aqui nessa primeira figura, todos eles vão estar sendo comutados para uma única saída. Então, é claro que eu tenho 3 vezes aqui na entrada e uma vez na saída por esse caminho, dependendo, eu posso ter gargalos aqui nesse buffer, né? E outras situações aqui, onde simplesmente é feito um cruzamento, né? Ele tem entrando nessa porta, está saindo naquela outra, e assim por diante. Esse buffering, né, é quando a taxa de chegada via comutador excede a velocidade da linha de saída. O enfileiramento, atraso e perda devido ao estouro de buffer na porta de saída. Uma coisa que eu tinha comentado já em aulas anteriores, este cara que roda aqui, esse roteador, ele nunca se atrapalha, né? Ele nunca vai dar tela azul, por quê? Se acontecer essa situação aqui de ele receber um fluxo muito grande e não conseguir enviar tudo, porque o enlace aqui está muito lento, ele simplesmente vai descartar os pacotes. E é problema, então, lá da aplicação, problema de quem mandou resolver reenviar esses datagramas perdidos, tá? Ele não estoura, não dá falta de memória, nada. Ele simplesmente, quando não tem capacidade, ele perde os pacotes, ou na saída, ou na entrada, no buffer que estourar, ele perde o pacote, mas ele não dá tela azul, roda sempre certinho. Aqui tem algumas regras de armazenamento, só para fazer uma continha, né? Como se fosse um round trip time aí de 250 milissegundos, vezes a capacidade do enlace, só para fazer umas continhas aí de como que teria, quanto que teria que armazenar. Aqui ele fala de novo do enfileiramento na porta de entrada, né? Se começa a ter gargalo nesse ponto, de novo ele vai fazer esses bloqueios. E às vezes ele tem bloqueio de um determinado bloco que não consegue ir adiante e bloqueia a entrada do outro que precisava chegar nesse ponto. É isso que ele fala aqui com esse bloqueio de cabeça de fila, né? E tem atraso de enfileiramento e perda devido ao estouro no buffer de entrada. Então, buffer tem na entrada e na saída, e pode ter problema tanto na entrada quanto na saída. Ok, por hoje, ou por este período de aula, é o suficiente, né? Vamos interromper por aqui, depois a gente continua numa próxima, então. Uma outra gravação, a gente dá continuidade aqui a partir do 4.4. Ok? Obrigado a vocês por enquanto e a gente continua numa aula posterior.